Boa noite a todos, né? Essa é a primeira live aqui convidado. O Bernardo aceitou logo de primeira mão. E o nosso tema de hoje é a produção de ovinos e expectativa de mercado no Nordeste brasileiro. Meu nome é Amanda, eu sou recém-formada em zootecnia pela Unesp de Dracena. E o convidado é o Bernardo Azevedo, médico veterinário pela Universidade Católica de Minas Gerais. Está realizando a pós-graduação em Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar. Ele é consultor em agronegócio, gestor de projetos em ovinocultura de corte e atualmente atua como representante técnico no frigorífico Ganha Fama, em Andaraí. Falei certo o nome, Bernardo? Andaraí. Andaraí. Oi? Andaraí, isso, Andaraí, Andaraí. Bahia. É. Só fazendo uma pequena correção aí. É responsável técnico, tá? Responsável técnico do frigorífico Ganha Fama. Ok. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Amanda. Eu acredito aí, eu acho que sempre que for para falar de ovinocultura, né, eu estou sempre à disposição. Eu acho que eu sempre me propus a isso desde que eu entrei na faculdade, né? Meu objetivo sempre foi trabalhar aí no segmento da agricultura. Então, quando é para comentar e para fazer um debate aí que acrescente, que leve conteúdo, que leve conhecimento aí, principalmente para os produtores, eu estou sempre à disposição. Gente, vocês conseguiram ouvir o Bernardo? Ok. Então, Bernardo, o que eu queria saber é assim, como é que é a produção aí no Nordeste, você que está trabalhando com com esses produtores, né? Como é que está assim dessa produção para eles assim hoje no mercado? Porque eu, de verdade, eu não conheço muito a produção no Nordeste. Eu sei que é onde tem o maior rebanho brasileiro, só que assim eu não conheço como é que é a ação lá no Nordeste, né? Então você como consultor, você tem mais essa visão. E eu queria que você passasse um pouco isso pra gente. O Nordeste hoje, sem dúvida, é um grande polo da agricultura, né? Mas um grande polo ainda que ainda está em processo de desenvolvimento, né? A produção no Nordeste, assim como no sul do país, é uma produção muito extensiva e muito de produção de pequenos produtores. A gente tem um volume muito grande, tem um rebanho muito grande, mas uma produção de carne, quando a gente fala da agricultura de corte, então a produção de carne ainda é muito baixa quando a gente compara com o tamanho do rebanho, né? Não só o Nordeste, o Brasil como um todo, se a gente pegar o nosso rebanho, a gente vê aí grandes produtores de cordeiro com rebanhos muito inferior ao nosso, em uma área muito inferior, né? Um deles é o Uruguai, né? A Nova Zelândia. São grandes produtores e com uma área pequena, com rebanhos menores, mas muito mais produtivos. Então, ainda falta um pouco de profissionalismo, né, para que realmente tenha uma produção em larga escala, que eles consigam colocar aí carne de qualidade, padronizada, exatamente pelo sistema de produção, né? A gente sabe que grande parte do Nordeste o pessoal trabalha aí com os animais extensivos na caatinga, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de produção por hectare, né, a gente sabe que é uma produção pequena por hectare, quando trabalha com esses produtores. Mas isso não é um ponto desfavorável, tá? Eu acho que é um ponto até muito favorável, tem que apenas saber trabalhar. Então, assim, a produção aqui são muitos produtores, muitos pequenos produtores que trabalham de forma extensiva, tá? Poucos produtores trabalham de forma profissional mesmo na ovinocultura, como renda na parte aí de ter um acompanhamento de consultor, um acompanhamento técnico, um acompanhamento financeiro, econômico das propriedades. Isso é no Brasil todo, mas vamos frisar no Nordeste, mas o Brasil todo ainda é assim.
Mas o Nordeste ele vem evoluindo, principalmente nesses últimos 5 anos, de uma forma muito positiva, tá? Muitos produtores grandes. Hoje mesmo, eu desenvolvo um projeto de 3.000 ovelhas, né? De um produtor aqui que a gente pediu uma consultoria. Essa semana, um outro produtor do Nordeste me pediu também uma consultoria para projeto de viabilidade para produção em larga escala. Então, essa tecnologia está chegando, né? Isso é o mais importante. Maravilhoso isso. E assim, na questão eu vi que tem bastante frigoríficos aí na região Nordeste, mas como que tá a visão ainda do produtor, né? Pelo fato de ter ainda o abate clandestino. Isso tem mudado também, Bernardo? É uma questão de consumo, aí já é uma coisa muito mais forte. Então, o Nordeste, como um todo, ele tem, principalmente no interior, a questão das feiras populares, né? E o nordestino gosta da carne, daquela carne fresca, da carne quente, isso não só do bovino também, né? Do pessoal que tem as carnes penduradas nas feiras, isso é cultural, tá? Mas isso tem mudado muito, principalmente nos interiores maiores, porque hoje a carne gourmet, né, está ganhando muito espaço. O corte especial está ganhando muito espaço. E o cordeiro, nessa onda, ele tem um potencial muito grande, porque ele já vem aí com um histórico de ser uma carne diferenciada, de ser um produto aí que realmente tem um valor agregado maior. Então, assim, os frigoríficos existem, né? Só que os frigoríficos trabalham de uma forma que tem que ser cautelosa, porque não tem, por mais que tenha rebanho, não tem produção, né? Não tem cordeiro sendo entregue e principalmente com qualidade. Então, a gente sabe que hoje o custo de insumo é muito alto. Então, poucos produtores, né, principalmente quem trabalha aí com rebanhos menores, fica muito caro comprar insumo e terminar esse animal no coxo. Então, tem que ser traçado estratégias, né? Cada produtor tem que ver qual que é a estratégia melhor para conseguir entregar um produto de qualidade. Então, esse é o grande desafio aqui. É conseguir que os produtores coloquem no frigorífico um cordeiro padronizado, um cordeiro de qualidade que o mercado quer. Tá? Esse é o grande desafio. O frigorífico tem, né? Eu acho que a gente já passou, acho que os produtores têm que parar de chorar ainda a velha história de que eu não vou produzir porque não tem frigorífico, não tem que pegue meu cordeiro. Só nesses últimos 30 dias, do Brasil todo, já tive 3 grandes frigoríficos me procurando, querendo fechar contrato com produtores de 1.000 cordeiros mês, 2.000 cordeiros mês. Né? Semana passada mesmo, um pessoal de Brasília entrou em contato comigo, precisando de mais de 1.000 cordeiros mês. Então, assim, a demanda existe e agora o que falta é o pessoal trabalhar da porteira para dentro para poder entregar isso para o frigorífico. Certo. E tem alguma, assim, tem informações que são passadas para eles, porque tem essa parte do Senar que trabalha junto. E por que será que ele, não sei, que o produtor ele não vê essa parte de produzir, não sei se é cultural. O que vocês podem dizer disso, Bernardo? Porque, assim, como os rebanhos são pequenos, né? Então, a ovinocultura sempre foi secundária, terciária nas propriedades. Então, nunca se pensou em investir para o cordeiro. O cordeiro era uma coisa a mais dentro da propriedade que a família tinha ali ou para abater para ela, ou então para vender 1, 2, 3 no mês, né? Ou seja, era uma renda extra. Então, nunca se pensou em investir para o ovino, né? O ovino sempre foi para a propriedade para dominar a pior parte da propriedade. A melhor parte da propriedade sempre foi para o gado, né? Então, o ovino entrava para suprir alguma área degradada. Não, bota uma ovelha aí que dá certo, e aí vai vendendo. Então, e quem trabalha com um rebanho pequeno, se ele não se organizar, ele acaba o quê? Ele vai ter aí, se ele não tiver uma estação de monta, né, controlada, ele vai ter 1, 2, 3. E realmente, quando você tem 1, 2, 3, 10,
você não consegue entregar para o frigorífico, né? Por mais que tenha aí um grupo de produtores na região, você vai ter seu cordeiro, você nunca vai ter um lote padronizado. Você nunca vai ter um lote padronizado para mandar. Então, acabou muito essa venda na porta, né? O produtor vendendo ali para as feiras, né? Para os marchantes. E aí, acabou tendo essa cultura. Eu sempre falo, né, em todas as minhas lives, que assim, a ovinocultura, ela realmente só vai dar um pulo no Brasil quando o pessoal realmente enxergar que a ovinocultura tem que ser trabalhada em larga escala. Isso não quer dizer que não tenha que ter pequenos produtores, pelo contrário, os pequenos produtores serão muito importantes. Mas para a ovinocultura se alavancar no Brasil, precisa de grandes projetos para poder alavancar a ovinocultura, e aí sim os pequenos produtores vão ser muito bem favorecidos nessa questão. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se era isso. É isso mesmo, né? Porque o que falta no mercado hoje mesmo é a produção, que a procura tem, não é? O que falta é produto. O que falta hoje é produto. O que for produzido, você tem quem pegue. O que a gente tem que tomar cuidado agora é porque, assim, ó, vamos entrar num outro assunto, aí eu vou puxar esse link, porque foi um assunto de debate até no frigorífico. O que acontece? O ovino sempre foi muito mais rentável devido ao seu preço ser muito maior, né, que os frigoríficos pagavam, se a gente levar em consideração, comparar com a arroba do boi. O boi disparou nesse último ano, tá? No Nordeste, hoje, o preço pago na carcaça está em torno aí de 14, 16 reais. Se a gente comparar com a arroba do boi, a gente está falando aí de a arroba do cordeiro custando R$ 225, né? A arroba do cordeiro hoje está R$ 225. Ou seja, está menor do que a arroba do boi gordo. Então, a gente tem que tomar cuidado e os produtores têm que ficar atentos com isso, porque o preço do cordeiro pago pelo frigorífico já vem aí há uns 2 ou 3 anos sem ajuste, sem aumento, né? E os estudos aumentaram, tudo aumentou, e acabou que com esse pico da arroba do boi, muita gente pode estar saindo da ovinocultura ou não querendo investir na ovinocultura para apostar no gado, tá? E aí a gente tem que lembrar que tudo é cíclico, né? Então, por mais que a arroba do boi esteja subindo, eu não acredito aí que ela ainda, se ela cair, vai cair pouca coisa, mas ela não volta mais ao patamar que era. Mas hoje, em sistema de produção, a gente tem que tomar cuidado em produzir cordeiro quando a gente vai comparar com outras atividades, porque a arroba do boi hoje está muito atrativa. Está muito atrativa. Agora, se a gente descer para o Sudeste, né? No Sudeste, a arroba do boi, do cordeiro já está R$ 300. Tá? Então, isso aí é a diferença. Mas por que no Nordeste esse preço é menor? Porque o produto entregue no frigorífico também é menor e o preço de mercado da gôndola da prateleira também é menor. Tá? Então, a gente tem que entender que o consumidor do Sudeste tem uma renda superior ao pessoal do Nordeste. Então, você consegue agregar valor quando você coloca esse produto num mercado que remunera isso. Agora, quando a gente vai para o mercado onde a renda é mais baixa, você não consegue ser tão agressivo com os preços. Tá? Entendi. Deixa eu ver se já tem algumas perguntas aqui, Bernardo. Na caixinha. Que eu tô olhando minha colinha aqui. Não, tem que ir na lista aí. Hã? Vai na lista aí, vai na sequência aí do planejamento. Tô olhando aqui já. Hã? Vamos lá. Você é zootecnista e você está em qual região? Sudeste. Sudeste.
E qual que é a maior dificuldade para um zootecnista se inserir no mercado da ovinocultura? Mercado, é assim, não tem, né? E é pequeno aqui. Aqui onde eu moro, eu não conheço nenhum lugar que tenha produção de ovinos. Mas a sua região, qual que é o forte aí na sua região? O que é que a sua região produz? É uma região de pecuária, é uma região de agricultura, de indústria? Mas é cana-de-açúcar mais aqui, na minha região, bem forte mesmo. Certo. Uhum. Aí vamos lá. É possível ter lucro em uma propriedade pequena? Sem dúvida é possível. Agora, a gente tem que levar em consideração que o que é esse lucro? Quanto que o senhor quer colocar no bolso? Né? Qual que é a margem líquida que o senhor quer? Então, assim, um rebanho pequeno, a gente tem que lembrar que existem os custos fixos, tá? Que às vezes é o mesmo de você ter um rebanho grande. Mas vamos considerar que a capacidade de suporte da propriedade, ela, independente, por mais que ele queira aumentar o rebanho, se limite à capacidade de suporte da propriedade. Então, o que tem que ser trabalhado é a questão dos seus índices, né? Então, a sua eficiência produtiva tem que ser muito maior, né? Se a gente pensa aí no intervalo, quando a gente trabalha em larga escala, talvez em um intervalo entre partos de 8 meses, tem que tentar reduzir ao máximo, né? Tentar pegar esse intervalo entre partos aí e reduzir para 7 meses, para você conseguir ter um giro mais rápido, para você conseguir ter um número de partos na vida útil dessa ovelha maior, para que ela te entregue uma produção maior. Então, a mortalidade tem que ser menor, então tem que ficar em cima mesmo. Os rebanhos pequenos, eles têm grande potencial de estar gerando lucro. Agora, as contas é o que eu falo. Às vezes o pessoal acha que o pequeno não tem que fazer conta. O pequeno tem que fazer mais conta do que o grande, né? Porque o pequeno, se ele perder o percentual é muito alto, né? Uma pessoa que tem 10, perder você está perdendo 10% do seu rebanho. Quem tem 100, perder está perdendo 1% do rebanho. Então, a gente tem que estar muito mais, né, preso aos números, aos controles e à eficiência produtiva para que isso gere resultado. Tá? É trabalhar aí com... Não adianta querer botar em confinamento, é tentar procurar resíduo, é buscar alternativas para reduzir o custo. Bernardo, nas consultorias que você faz, é mais em confinamento ou é a pasto? Os dois. A maioria é matriz a pasto, tá? A maioria é matriz a pasto e cordeiro confinado no desmame. Tá? Os cordeiros, geralmente, quando a gente vai trabalhar em larga escala, a gente consegue trabalhar ovelha a pasto e cordeiro confinado. Quando a gente trabalha aí numa média escala, aí a gente trabalha aí com ovelha a pasto, né, com as matrizes a pasto, e os cordeiros semi-confinados, né, o cordeiro também a pasto, mas com uma suplementação. Porque a partir do momento que você confina, seu custo realmente aumenta. Então, você tem que ter uma escala um pouco maior para poder botar esses animais no coxo. Aí, geralmente, ovelha é muito difícil botar no coxo, tá? O custo para você manter a matriz no coxo é muito alto. Então, sua margem fica muito apertada. Então, tem que, só se for uma particularidade muito grande, né? Dar um exemplo, tem um resíduo de cana aí na região, então aí eu consigo viabilizar isso sai por mim por 2 centavos, 3 centavos, aí é mais barato do que pasto, né? Aí é mais barato que fazer pasto. Então, assim, tudo depende da realidade de cada um. Exatamente, Luciano, é isso aí. Luciano é um produtor de Minas aí também, sempre esteve à frente da ovinocultura lá em Minas. É isso aí, a escala é muito importante, mas o pequeno ele vai depender, ele tem que saber que a margem dele também vai ser pequena, né? Sim. E assim, diante do nosso cenário agora na pandemia, como é que tá a situação na produção aí?
Tem mudado alguma coisa no mercado? Deu uma segurada por causa da questão, né? O cordeiro é muito colocado também no food service. Então, com o restaurante fechado, acabou tendo uma redução muito grande. Mas já tem aí uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, que a demanda voltou assim acelerada, acelerada, acelerada. O próprio Luciano aí, que acabou de comentar que a gente falou, a gente outro dia, umas semanas atrás, a gente estava conversando, ele também, com um grupo de produtores dele lá de Minas, também estão com uma demanda muito grande, né? Então, a demanda agora, eu acho que essa pandemia só favoreceu a ovinocultura, tá? Acho que só favoreceu. Acho que o pessoal tinha muito aquele preconceito de o cordeiro é muito difícil de preparar. Eu acho que esse tempo dentro de casa deu para o pessoal brincar um pouco na cozinha e começou a descobrir que o cordeiro, além de ser fácil de preparar, é uma carne para o dia a dia também, né? Não é só uma carne para churrasco. Então, acho que a demanda, essa pandemia aí, deu uma acelerada boa aí nos cordeiros. Tem uma pergunta aqui na caixinha. A questão do clima interfere na produção da ovinocultura? Não interfere na produção, interfere na escolha do seu manejo, tá? A questão de clima é uma coisa que... Aí, ó, Luciano mandando, né? A demanda está bastante aquecida aqui na região, maior a nossa capacidade de produção. É o que está acontecendo em toda a região, né? Mas vamos lá. A questão do clima, você vai... Cada clima, cada região do Brasil, né? O Brasil, a gente tem essa diversidade climática muito grande. Então, a sua estrutura, uma mesma estrutura que eu monto numa propriedade no Rio Grande do Sul é diferente de uma estrutura que eu monto no Nordeste, né? Que é diferente que eu monto no Nordeste, que é diferente que eu monto numa região de vale, que é diferente que eu monto numa região de planície, né? Então, a questão do clima não interfere, mas vai muito da realidade. A gente tem que ajustar o manejo para evitar. Região que tem muita chuva tem problema, região que tem muita seca tem problema, né? A gente não consegue trabalhar com o ideal. O que a gente precisa ajustar é manejo. Olha aí, um outro produtor do Nordeste aí mandando um oi para a gente aí, está fazendo um trabalho fantástico aí em pequena escala, mas muito bem organizado. É mais o fluxo, né, de produção que ajuda também, né? Desculpa, não entendi. Fala essa questão você está falando do cenário, o fluxo de produção para você estar tendo essa demanda, que é o que está precisando hoje, não é? Sim, é o fluxo de produção, né? É a padronização. A gente tem que lembrar que o frigorífico não pega qualquer coisa, então a padronização é muito importante. E o fluxo com frequência. Não adianta você ter um cordeiro, uma carga de cordeiro, mandar para o frigorífico, ele vai pegar, mas e aí? E depois? Uhum. Então, o frigorífico precisa formar parceiros. Aqui mesmo a gente está com um processo de fortalecimento de parceria com os produtores, né, junto ao frigorífico. Então, isso aí vai ser um suporte, um incentivo na região, onde a gente vai conseguir fomentar a região e conseguir padronizar o nosso produto. Então, é um trabalho que a gente já está fazendo antes mesmo de começar a operar, né? O frigorífico vai começar a operar em janeiro, então a gente já está fazendo esse ano todo esse trabalho para que quando a gente comece a operar, a gente já tenha produto de qualidade, a gente já tenha os parceiros certos, né? E isso a gente está falando de parceiro, vai ser parceiro desde 10 cabeças, né, até 3.000 cabeças, até 5.000 cabeças. Então, parceiro é parceiro. Agora, tem que entregar, todos os parceiros têm que entregar o mesmo produto. Eles não precisam ter o mesmo manejo, mas o produto que eles têm que entregar tem que ser o mesmo. Tá? Cada um vai esse caminho para chegar no produto ideal vai ser diferente, vai ser conforme a realidade de cada um. Tá? Projeto grande. Isso é muito bom ouvir isso, porque a gente sempre fala, eles estão precisando se unir, né? Até a Daiane fala isso. E é o que está acontecendo, isso é muito bom. Muito bom mesmo. Eu vi umas lives
com produção em Mato Grosso, e eles estão fazendo isso também, se unindo os pequenos produtores para mandar produto com qualidade no frigorífico. Isso é uma alegria imensa. É uma alegria, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, ó, a gente não tem cultura do associativismo, do cooperativismo, né? Então eu cansei de ver inúmeros grupos se juntando e se rompendo. Então, a partir do momento que você consegue unir realmente quem quer produzir, quem quer entregar, isso é muito bom. Agora, não adianta estar só entre eles. Tem que ter um apoio, é o que eu falo. O frigorífico tem que apoiar o produtor, até porque o frigorífico é quem vai falar para o produtor que ele tem que produzir, né? Então, é o mercado consumidor que fala para o frigorífico o que é que eu tenho que abater. Então, é uma questão comercial. Por isso que eu sempre falo que o frigorífico tem que estar sempre trabalhando em conjunto com o produtor, né? Não adianta só exigir, a gente tem que poder dar um suporte um pouco maior. Ó, Vadinho aí. Vadinho, a gente começa a operar em janeiro, viu, Vadinho? Vai preparando essa cordeirada aí, que a estrutura eu já vi que você tem e ficou show. Um outro amigo aí, senhor Corte, também do Nordeste, trabalha aí com corte, com produtos industrializados também, tem um conhecimento, colega de trabalho aí, atende algumas fazendas, faz um trabalho fantástico aí também, que eu acabei conhecendo aí pelas redes sociais. Tem uma pergunta aqui. Qual o maior mercado consumidor brasileiro de ovinocultura em questão? Eu acho que eu vou clicar aqui, deixa eu ver se aparece. Em questão do mercado O exterior. maior mercado consumidor brasileiro de ovinocultura e em questão de mercado exterior. Vamos lá. Mercado exterior, vamos começar que é mais fácil. Mercado exterior. Só um minutinho. Estão me vendo aí? Sim. Mercado exterior é a China, né? Não tem jeito. A China é o maior consumidor de tudo, né? Então, a China é o grande consumidor aí, é o maior produtor e é o maior consumidor também. Em questão de mercado interno, aí a gente tem que levar em consideração duas coisas. O Nordeste ele tem um grande consumo, mas esse consumo não é de carne fiscalizada, né? Não é de carne inspecionada. Então, a gente não consegue mensurar onde que realmente está o maior consumo, porque a gente, sem dúvida, mais de 80%, 90% do abate de ovinos no Nordeste é clandestino, tá? Então, assim, a gente não consegue mensurar essa questão do consumo no Nordeste. Quando a gente fala, quando tem algumas pesquisas, a Embrapa fez, né, junto com o Ministério da Agricultura, eles levaram em consideração que apenas 1% da população brasileira consome com regularidade, com frequência, carne ovina, né? Se eu não me engano, são 12% ou 17% que nunca consumiram a carne ovina, né? E mais de 20% que consumiu uma vez só. Então, assim, existe ainda um potencial de consumo muito grande. E isso tem que ser trabalhado. Mas para você conseguir trabalhar um mercado, você tem que ter produto. Então, não adianta você trabalhar um mercado que você vai atender durante 6 meses e depois de 6 meses você não tem certeza se você vai colocar esse produto, né? Então, esse é um grande ponto. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Qual a parcela do governo federal no aumento da produção da ovinocultura? Essa aí eu não vou conseguir responder,
tá? Porque eu não trabalho muito pouco. E assim, gente, tem tantas coisas que geram renda para o país e que precisa realmente, né, de um incentivo para que as coisas se alavancarem e que rode direito. Quando você tem um sistema de produção que é pequeno dentro de um país, que gera pouca renda, claro que a verba do governo para incentivo a isso também vai ser pequena. Isso é normal, isso é uma questão de gestão. Como é que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, de quarto maior exportador de carne suína? Como é que você vai pegar e vai incentivar uma atividade que não gera receita, né, para o Estado? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em querer pensar, vamos fazer a nossa parte primeiro, vamos trabalhar da porteira para dentro. Depois que a gente tiver com tudo estruturado, da porteira para dentro, trabalhando correto, aí a gente tem que pensar em ir para o governo. Né? Não adianta querer que o governo dê incentivo se eu não estou produzindo de forma correta. Então, vamos. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco o governo para poder tocar. Se a gente for ficar esperando o governo dar alguma coisa para que a gente produza, a gente não vai produzir nada. Tá? Então, eu não vou entrar nessa, até porque eu não sei quais são os planos, o que é que tem de ação governamental para a agricultura. Eu não trabalho com. Eu não sei o nome dele. Ele falou assim, verdade. Naquela outra questão que você tinha falado, né? Verdade, tem sido um grande desafio a informalidade, mas ainda é grande. É a questão que eu estava falando do abate clandestino. Né? O abate clandestino, sem dúvida, é muito grande, principalmente no Nordeste. Então, e aí isso é uma coisa que vai sendo quebrada aos poucos, a partir do momento que o produtor enxergar que para ele é mais interessante entregar para o frigorífico, né? Que ele pode ser, às vezes, até mais remunerado, e a fiscalização também, isso tem que ter uma fiscalização bacana, tá? Aí, o Luciano colocou aqui vários programas, tá? Hoje o Senado possui um programa de ATG, tá? De assistência técnica e gerencial, da ovinocultura e caprinocultura. Luciano, eu concordo, tá? Eu sei que existe, assim como existem outros órgãos também que disponibilizam isso, mas eu não vejo, sinceramente, como um potencial para realmente desenvolver a ovinocultura de porte no país. Eu acho que ajuda muito os produtores, mas não é nada que faça, que seja feito para realmente alavancar a produção. É uma boa ajuda, sem dúvida, o acompanhamento, o Senado tem um belíssimo trabalho, né? Um belíssimo trabalho, mas não vejo como nada grandioso para o nosso sistema de produção. Tem que colocar a mão na massa e fazer, né, Bernardo? Eu acho que a gente tem que parar de querer as coisas, né? Sem dúvida, Luciano, é um suporte, eu acho que ajuda muito, principalmente quem é pequeno, né? Acho que ajuda muito, né? Porque o pequeno não tem condições de pagar assistência técnica, né? Eu acho que ajuda muito, mas não acho que é uma ação governamental que fomente a atividade. O José Valdo falou, você poderia dar consultoria, jovem. Não sei. Vamos lá, qualquer hora dessa eu apareço aí. E a sua visão de mercado aqui para frente, Bernardo? As coisas estão acontecendo, eles estão. Tem uns frigoríficos que já estão padronizando, como você falou. E agora, para frente, né? Como que você tá vendo assim o mercado? Só voltando aqui.
Eu seguro essa pergunta aí, só para falar aqui do seu corte aqui, que ele mandou exatamente quem também chegou a pontuar. Às vezes o frigorífico também paga um valor baixo demais na carcaça. É o que a gente também tinha comentado. O que é que acontece? O Nordeste ele tem aí uma média de 14, R$ 16 na carcaça. Você vai para o Sudeste, você vai para 19 a 21, né? Existe uma diferença muito grande. Mas também existe uma diferença muito grande nesse produto que está sendo entregue. E existe uma diferença maior ainda na renda das pessoas que estão comprando esse produto, né? Então, assim, no Sudeste você consegue colocar um carré de R$ 170 na gôndola do supermercado e sair com tranquilidade, né? No Nordeste já é mais difícil. Então, tudo é uma questão de público. Não adianta ele querer também remunerar muito se o produto é ruim e se o preço que ele consegue passar para frente é baixo, né? Então, é uma questão aí de cadeia, né? E é aquilo que eu falei. Quem manda no que o produtor vai produzir é o cara que está comprando lá na ponta do mercado, né? Então, é o comercial que vem informando a cadeia, né? É o comercial de venda que informa o frigorífico informa o produtor. É aí que a gente chega onde a gente tem que produzir. Tá? Enganada por uma carcaça inferior. Pois é. O que tem que. Aí é onde os produtores têm que se unir e o produtor que tem uma carcaça de qualidade, né, chegar para o frigorífico e falar: ó, e aí? Eu vou ter uma remuneração melhor. O grande problema é que se esse frigorífico não tem um bom mercado, ele não consegue repassar isso. E aí, se ele não consegue repassar isso, ele não vai melhorar o preço dessa carcaça. Só que aí, se ele não melhora, o produtor também não melhora a forma de produzir, né? Não entrega o produto com a qualidade. Então, tudo é cadeia, tudo é cadeia. Por isso que a gente tem que produzir, o produtor para produzir tem que ter contato direto com os frigoríficos para saber o que tem que produzir. Assim como o frigorífico tem que ter contato direto com o seu cliente final para saber o que é que ele quer comer, né? Não é o produtor que vai lá produzir uma carcaça de 16 quilos e falar que o consumidor tem que consumir aquilo. Não é? É o consumidor que vai falar: ó, você aí dentro da porteira tem que produzir uma carcaça de 25, se eu quero de 25. Acabou. Vamos lá para a tua pergunta aí. É a sua expectativa de mercado agora para frente? Não, eu acho que é só aumentando. Eu acho que o pessoal começou a enxergar mesmo a ovinocultura nos últimos 3 anos, começou a enxergar a ovinocultura como um negócio produtivo e rentável. Então, assim, a demanda por consultoria, né, de estudo de viabilidade, né, ou seja, muita gente buscando informação e estudo para saber aonde vai realmente investir o dinheiro e qual que é a rentabilidade disso, né? Porque eu peguei uma época, logo quando eu comecei, que todo mundo pegava, botava 100, 200 ovelhas, achava que ia ganhar dinheiro, né? Então, assim, aí ficava 2, 3 anos, quebrava a cara e saía. Então, acho que hoje o pessoal está conhecendo um pouco mais, né? Os produtores, isso aí em geral, os produtores estão buscando realmente, porque hoje não dá mais para você brincar de ser fazendeiro, né? Hoje, ou você é empresário rural, ou sua vida útil é pequena no campo. Então, todos os produtores, eu acho que em todos os setores, começaram a buscar realmente a rentabilidade do negócio. Então, isso é um ponto positivo para a ovinocultura, porque quando a gente pensa em produção por hectare, né, a rentabilidade por hectare ano, a ovinocultura tem um bom resultado. Só tende a crescer, né? Não, Alguém sem tem, dúvida. alguém tem mais O alguma? que tem acontecido? Para complementar essa questão de crescer, o que tem acontecido? Antigamente, as propriedades eram muito grandes, né? E tem dados, se a gente pegar aí da Embrapa e também, principalmente aí da Embrapa, tem um trabalho muito bacana, onde ele coloca e mostra para a gente
o tamanho das propriedades com os rebanhos. Então, assim, o que, é que a gente vem acompanhando? As propriedades, o número de propriedades com grandes terras tem diminuído e tem aumentado o número de propriedades pequenas. E é nisso que a ovinocultura ela pode se enquadrar. Né? Não querendo dizer que você tem que trabalhar em pequena escala, mas que você consegue intensificar o seu sistema. Né? Só para você ter ideia, esse projeto de 3.000 ovelhas, ele vai rodar em 54 hectares. Né? Então, é uma área pequena, claro, vai ser pivô central, né? A gente vai ter uma área de produção de volumoso, mas em 54 hectares a gente vai rodar 3.000 ovelhas. Então, é uma área extremamente pequena. Tá? Então, e essa questão, né, do pessoal ir quebrando as propriedades, elas irem distribuindo, isso direciona para a ovinocultura, porque muitas vezes ele não consegue viabilizar um projeto de ovinocultura. Tá? Então, isso torna essa propriedade, ela torna muito mais interessante para aquele que atua com ovinocultura. Mais acessível para pequeno produtor, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Bernardo. Que tá dando quase uma hora, eu tô com medo de cortar a gente aqui. Eu não sei se ele mostra, porque é a primeira vez que estou fazendo. Você sabe se ele mostra? O quê? O tempo aqui em cima? É. Não, mas eu acho que deve faltar uns 10 minutos aí. Entendi. 10 a 15 minutos. Mas foi muito bom, assim, conversar, porque, assim, como eu te falei, né, eu sou recém-formada, então eu não tenho essa visão de mercado, porque eu não tô atuante na área. Mas isso aqui ajuda muito as pessoas a ver como é que tá tendo esse crescimento, como que os produtores estão trabalhando, como os técnicos estão orientando, né, as consultorias, e isso, assim, dá uma esperança imensa, porque o mercado está crescendo e a demanda também está aumentando. Então, as pessoas, mesmo que ainda algumas não conheçam a carne de ovino, porque eu perguntei para meus amigos, eles também ainda não consumiram. Mas é algo que tende a crescer. E quando a gente conversa sobre isso e vê a imensidão, isso é muito bom, assim, muito positivo, assim, para mim e para quem também, assim, tá começando agora a carreira, né? E é muito bom essa troca de ideias, assim, eu falo de mim mesmo. Aí eu já vou aproveitar e puxar a orelha aí, sua e dos seus colegas zootecnistas, tá? Vocês têm que sair da faculdade e quem quer mexer com agricultura, né, focar muito principalmente na parte de nutrição, sabe? A gente vê uma deficiência muito grande no campo do pessoal com conhecimento de nutrição, principalmente em ovinos, né? E aí o pessoal acha que é a mesma coisa que boi, e aí vira uma confusão, você chega na propriedade, o negócio está tudo bagunçado, mas foi o zootecnista que fez, mas foi o veterinário que fez. Então, assim, eu acho que isso é um campo para vocês, e principalmente a parte da gestão, né? Eu acho que a parte de identificar ali os erros potenciais de cada produtor, isso aí é muito do zootecnista, acaba que o veterinário às vezes acaba assumindo isso, mas porque eu vejo o pessoal saindo muito da faculdade e não trabalhando com a parte de nutrição, né? Principalmente na ovinocultura, assim também com uma parte de gestão, tá? Que é extremamente importante. Não é só anotar nascimento, não é só anotar período de comissão, é realmente gerir o negócio, é realmente gerir o negócio como empresa. Então, isso aí, se você quer entrar nesse ramo da agricultura, foque nisso, foque em você entender de nutrição, que é isso que dá o pulo do gato, e principalmente em gestão. Tá? Porque sem gestão hoje ninguém faz nada em propriedade nenhuma, por mais que ela tenha 10 cabeças, se não tiver uma gestão bem estruturada, você não consegue tomar decisão. E isso, coletar dados, né? Mas é isso mesmo que você disse, assim, na minha sala, acho que 2 ou 3 que seguia essa área de ovinocultura. Mas é assim.
é mais do que coletar dados, é analisar dados. Isso. Coletar, todo mundo coleta. Saber interpretar Se eles e ele ver não como. virar, se ele não virar informação, ele continua sendo um número, Isso. né? Então, é realmente analisar, é fazer essa coleta virar informação. É, porque aí você tendo esses dados, você sabe onde que você está errando, o que você pode acertar e o que que você, qual que é o seu objetivo para você chegar até lá, né? Exatamente, exatamente. Mas obrigada aí pelos conselhos e por toda a sua experiência que você passou aqui pra gente. Tô muito agradecida mesmo pela sua Nada, estamos participação. à disposição. E vamos focar aí na Ouvindo a Cultura e avante, né? Pra gente crescer aí. Vamos, exatamente. Ah, obrigado aí a todo mundo que participou aí também. Achei que tinha saído. Deu uma travadinha. Mas muito obrigado mesmo, Bernardo. E Nada, estamos. essa troca de experiência aí é muito boa mesmo. Que a gente vê a atuação, né, na prática, as coisas acontecendo. Sem dúvida. Eu vou. Obrigado aí, eu estou à Hã? disposição. Obrigado e eu estou à disposição. Obrigado. Vou encerrar agora para a gente poder salvar essa live. E até a próxima, tá? Tá, joia, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Bernardo. Até mais.